Olá pessoal, bem-vindos a TA2. Se até aqui a gente esteve falando muito sobre estrutura, seja da perspectiva do Radcliffe Brown, seja uma perspectiva mais simbólica, como em Lévi-Strauss, é verdade que até os anos 40, 50 do século XX, essas diferentes perspectivas ainda focavam muito ou partindo do princípio de que o antropólogo tinha que encontrar essas estruturas, seja elas as empiricamente existentes, derivadas aí de relações sociais concretas, seja as estruturas mentais das relações entre elementos de um sistema simbólico, mas a tarefa do antropólogo era entender essas estruturas tais como elas se apresentavam num determinado momento, como um retrato de uma sociedade específica. Em especial na tradição britânica do estrutural funcionalismo, né? A ideia era você ir a uma sociedade e estudar a estrutura, ou depreender a estrutura social que organizava aquela sociedade naquele momento. Nós tínhamos aí uma perspectiva predominantemente sincrônica, um retrato de uma sociedade num certo momento. Nos anos 1950 surge uma abordagem diferente e preocupada em entender aquilo que essa perspectiva teórica do estrutural funcionalismo não trazia ou não se preocupava muito em entender, que é como as estruturas se transformam, como que elas estão sujeitas a um processo social e que pode levar à transformação completa da maneira como uma sociedade concebe a si mesma e a distribuição de poder dentro dela. E quem vai trazer essa perspectiva a partir de uma maneira muito provocativa, entrando também em diálogo com o Lévi-Strauss, é o antropólogo sobre o qual nós vamos conversar hoje, o Edmund Leach. Então a aula de hoje é para a gente falar sobre um momento de virada na antropologia britânica a partir das provocações e das preocupações do Edmund Leach sobre os processos de mudança estrutural. E isso vai mudar muita coisa e abrir novas perspectivas para a pesquisa antropológica e para a teoria antropológica, em especial porque ele vai fazer isso também inspirado em Lévi-Strauss. Bom, vamos começar entendendo um pouquinho melhor quem foi Edmund Leach. O Leach vem de uma família bem estabelecida na Inglaterra, rica, cheia de negócios, tinham fazendas na Argentina, negócios no mundo todo, empresas, e ele cresceu para ser, de certa forma, o herdeiro desses negócios. Sempre teve um brilhantismo intelectual muito grande, mas, por pressão da família, foi fazer engenharia em Cambridge no início dos anos 1930. E ele se forma em engenharia e vai tocar os negócios da família. Parte desse comércio se dava na China, então ele faz viagens à China e fica encantado com dimensões da diversidade cultural chinesa, a arquitetura, aquilo começa, de certa forma, esse fascínio com a diferença começa a falar alto dentro dele. E quando ele volta dessas viagens à China para a Inglaterra, ele conhece o Raymond Firth, que era, à época, professor na London School of Economics, onde estava o Malinowski, né? O Firth, um discípulo do Malinowski, à época atuando lá, e era muito bem falado como professor, muito carismático e tal, e ele fica amigo, o Leach fica amigo do Raymond Firth, e começa a se aproximar da antropologia. E aí, então, os dois traçam um plano para o Leach ir fazer uma pesquisa, uma etnografia, bem nos moldes do funcionalismo britânico. E a escolha desse lugar não foi por acaso. O Leach já tinha alguma proximidade com a China, tinha acabado de voltar de uma temporada lá. À época, as etnografias inglesas dessa época estavam muito focadas na Oceania e na África, e pareceu-lhe que seria interessante fazer algo no lugar que não era exatamente uma terra de
sociedades tribais em situação colonial. Ele vai escolher a Birmânia, que fica ali entre dois grandes impérios, a China e a Índia, e uma região que já tinha muita literatura dos scholars europeus desde o século XIX e era vista como uma região muito prestigiosa. Então você tem aí um pesquisador, eu acho que o Firth viu isso, um pesquisador que vem de um establishment britânico, né? O Malinowski se interessa por isso também, porque afinal o Malinowski era já um nome forte na antropologia britânica, mas era um estrangeiro, né? Um polonês. Então seria interessante ter alguém que vem do establishment, que é intelectualmente destacado, brilhante e tal, e que vai poder estudar um lugar de prestígio também nas academias, né? Na academia europeia e tal, que era uma região de impérios muito tradicionais e muito antigos. Então a Birmânia pareceu muito atraente para isso. E assim, em 1937, eles planejam essa viagem para a Birmânia. Ele vai em 1939 para a Birmânia para fazer um trabalho de campo, a princípio de 1 ano e meio, mas, de novo, os imponderáveis da vida social, tal como colheram Malinowski no seu trabalho de campo nas Ilhas Trobriand, né, explode uma guerra mundial. A Segunda Guerra faz com que o Leach, então, lá na Birmânia, tenha que permanecer por longos anos, alternando entre Birmânia e Índia. E nesse período ele tem que servir ao exército britânico. E aí ele atua, de fato, em alguns batalhões do exército, inicialmente, de fato, como militar, depois ele consegue se transferir para um serviço civil, mas ainda associado às Forças Armadas. E isso faz com que ele tenha acesso a regiões da Birmânia onde ele dificilmente conseguiria chegar sendo apenas um antropólogo, né? Porque aí ele é levado para esses lugares e vai sempre tomando nota, observando, interagindo, tentando fazer dessa experiência uma experiência de trabalho de campo. Ao mesmo tempo também fugindo de tropas japonesas, ele perde muitos dos seus registros nessas fugas e nesses embates. Então foi um campo bastante idiosincrático, mas de certa forma como foi também o campo do Malinowski durante a Primeira Guerra entre os trobriandeses. Bom, em 1946 ele retorna para a Inglaterra e tenta fazer dessa experiência vivida na Birmânia uma tese de doutorado sob orientação do Raymond Firth. Defende isso em 1947 e é um trabalho clássico no sentido de que é uma monografia sobre os Kachin das colinas Kachin na divisa entre a Birmânia e a China, nas terras altas da Birmânia, em que ele tenta retratar qual é a estrutura social dali, daquele povo e tal, mas ele não está satisfeito com esse trabalho. Ele faz o trabalho nos moldes do estrutural funcionalismo que predominava à época, inclusive para poder ter a sua tese aprovada. O Radcliffe Brown é um dos avaliadores da tese dele em 47, então ele segue o modelo para não ter problemas. Mas uma vez aprovado, uma vez reconhecido como antropólogo, aí aquele Leach, assim, enfant terrible, questionador, vem à tona. E ele revê todo o trabalho etnográfico dele para produzir uma reflexão de outro tipo, porque ele achava que esse foco sincrônico no retrato de uma estrutura, de um povo, que tem uma cultura e um modo de vida, não dava conta de tudo aquilo que ele tinha visto e vivido na Birmânia no período em que esteve lá. E ele opta então por fazer um trabalho que questiona essa identificação imediata de um povo, um território, uma língua e uma estrutura social. Ele vai dizer, não, isso não dá conta das coisas, isso é um modelo ilusório. É preciso buscar outros modelos para dar conta da maneira como as estruturas sociais operam na vida real.
Bom, no final dos anos 40 ele já está atuando como professor em Cambridge, quando o Lévi-Strauss publica As Estruturas Elementares do Parentesco, em 1949. E um capítulo central na etnografia que o Lévi-Strauss usa nas Estruturas Elementares do Parentesco, para o argumento do Lévi-Strauss lá, trata justamente da Birmânia e desse povo, os Kachin, das serras altas da Birmânia, e o Lévi-Strauss usa muito material ali de pesquisas anteriores a do Leach. E alguma coisa que o Leach também já tinha escrito e publicado sobre isso, e o Leach lê aquilo e diz, mas está errado. A etnografia não está correta. Os dados etnográficos que o Lévi-Strauss está usando aqui não batem com o que eu vivi e escrevi sobre isso. O Lévi-Strauss está trabalhando com um material empírico equivocado. E, no entanto, diz o Leach, as conclusões teóricas do modelo do Lévi-Strauss fascinaram ele. Ele diz assim, como é que esse cara, mesmo trabalhando com uma etnografia que está cheia de pequenos equívocos, consegue produzir um modelo teórico para entender os sistemas de trocas matrimoniais e o que está por trás das estruturas de parentesco, que faz todo sentido e que mostra uma dimensão que os estudos de parentesco britânicos ainda não tinham atentado, não é? Que é a dimensão dos sistemas de aliança, dos sistemas de troca matrimonial, e que o modelo produzido pelo Lévi-Strauss era tão elegante e fascinante, né? E o background de engenheiro do Leach, né? De matemático e tal, fica fascinado com aquilo e diz, não, aqui tem uma coisa. Então ele entra num debate com o Lévi-Strauss, ao mesmo tempo questionando o uso que o Lévi-Strauss faz da etnografia birmanesa, mas com um respeito pela abordagem teórica do Lévi-Strauss. E aí, poucos anos depois, ele decide então reescrever toda a tese de doutorado dele e produzir e publicar como livro uma nova abordagem sobre essa etnografia da Birmânia, que não vai se chamar os Kachin das terras altas da Birmânia, ao contrário do que eram essas etnografias clássicas, né, do que Stocking chama a fase etnográfica, a fase clássica da antropologia no século XX, né? Então os Nuer, os andamaneses, né? Cada etnografia era um retrato de um povo. Não, ele vai escrever um livro que se chama Os Sistemas Políticos da Alta Birmânia. E isso pode parecer pouca coisa, mas não é. Ele está aqui mudando o foco do que seja um trabalho etnográfico. Não é a descrição de um povo, um território, uma língua, uma cultura, e a partir daí encontrar a estrutura subjacente àquele povo e àquela sociedade. Ele vai focar numa determinada região, e vai tomar como referência os modos de organização social de um grupo chamado Kachin, mas ele vai estar mais preocupado em entender como que esse grupo nessa região, em relação com outros grupos aí em volta, principalmente os Shan, e com o processo e as dinâmicas históricas dessa região, produzem diferentes sistemas políticos. E como que esses sistemas políticos estão estruturados, ora de um jeito, ora de outro. E em que condições existe uma mudança estrutural de um sistema para o outro. Quer dizer, esse vai ser o objeto central de análise aqui. Não mais a descrição de como funciona a sociedade Kachin, ou quais seriam as estruturas simbólicas que se depreende de uma análise dos mitos, dos Kachin. Não. Ele quer entender como funciona o modelo de sistema político lá, percebendo que não existe apenas um, que existe uma transformação estrutural por trás desses modelos, que essa transformação estrutural ocorre em determinadas condições. Bom, e para entender isso nós vamos ter que ler um bocado de coisa desse livro, mas antes eu queria que vocês notassem a estrutura geral do livro. Então vejam que é um livro extenso, são 10 capítulos, mas organizados em 3 partes principais. Na primeira parte você tem
uma introdução sobre a qual a gente vai falar já já, né? Onde ele vai descrever um pouco o que ele entende pela ideia de estrutura social, de cultura, de princípios organizadores da vida social, onde ele vai fazer uma crítica à quase que obsessão que a antropologia britânica tinha com a ideia de equilíbrio estável das sociedades, que é a pegada mais funcionalista, de que tudo ali opera para um equilíbrio da manutenção do todo social, e ele vai criticar isso, vai falar sobre estrutura como um modelo abstrato e em oposição à estrutura em situações práticas, para daí poder falar desse conceito de mudança estrutural que é tão importante no argumento do livro, né? Mas nós já vamos falar um pouquinho da introdução. Em seguida tem um capítulo bastante clássico de um ambiente, o setting, onde é que vivem essas pessoas dessa região da Alta Birmânia, como é que é a configuração ambiental, como que essas diferenças ambientais interferem no modo de vida. Para daí, no capítulo 3º, ele nos apresentar esses dois povos que vivem ali, os Shan e os Kachin, e a relação necessária entre eles para você entender os próprios sistemas políticos Kachin. É preciso entendê-los no contexto da relação com os Shan. Bom, na segunda parte ele vai apresentar um pouco melhor o que é esse modelo estrutural que ele vai retomar na conclusão, e nós vamos falar um pouquinho mais disso. Então, no capítulo 4, ele fala das relações estruturais de uma sociedade Kachin do tipo Gumsa, um sistema político Gumsa. E no capítulo 5, uma discussão sobre ritual, buscando entender a elasticidade e ambiguidade das categorias de pensamento e da vivência dessas categorias na prática. Isso vai ser importante depois para o que ele vai afirmar na conclusão sobre como que nós devemos entender o que seja um modelo estrutural. E por fim, na terceira parte, nós temos a análise mais cuidadosa da oposição entre um sistema político Gumsa e Gumlao, entre os Kachin, e como ocorre essa mudança de um sistema estrutural, de um sistema Gumsa para um sistema Gumlao. Quais as condições que permitem operar essa transformação estrutural no modo de representar a vida política local. No capítulo 7, uma comparação entre o sistema Gumsa e os Shan e a estrutura política Shan. No capítulo 8, ele esboça uma teoria da mudança social. No 9, ele vai falar um pouco sobre mitologia. E, por fim, temos a conclusão. Bom, como Licht deixa claro várias vezes ao longo do texto e logo desde a introdução, esse é um livro que fala sobre mudança e questiona aquela ideia de que existe em algum lugar do mundo sociedades que vivem em equilíbrio estável e que são sempre as mesmas. Ele está preocupado aqui em entender os processos de transformação e de mudança de uma estrutura, ou seja, de mudança estrutural, que não é qualquer mudança. Vocês mesmos já devem ter notado que nós mudamos de horário, mudamos de roupa, agora estou num outro tempo e houve, portanto, mudanças. Mas a estrutura da nossa aula continua a mesma, né? Eu aqui com o papel de professor, vocês aí com o papel de bons estudantes que são, né, lendo o texto, se preparando para ler o texto com atenção. Então não é isso uma mudança estrutural. Toda a sociedade muda no tempo e se transforma historicamente, mas às vezes as mudanças não transformam as estruturas. São apenas mudanças de roupa ou mudanças de iluminação, mudanças na superfície. Uma pessoa morre, outra assume aquela posição, mas a estrutura permanece a mesma. Agora, há momentos ou situações em que em uma determinada realidade a própria estrutura se transforma. E esse vai ser o foco do estudo do Licht aqui, entender em que circunstâncias e em que momentos e por que forças ocorrem
mudanças estruturais num determinado contexto, numa determinada região. Bom, esse foco da estática para a dinâmica não é a única contribuição que o Leach traz, ou inovação que ele traz em relação aos focos, os interesses de pesquisa da antropologia britânica daquela época. O outro, e talvez um dos maiores, está em quebrar essa unidade de pesquisa associada a um povo, uma cultura e uma estrutura. E ele começa logo na introdução se perguntando se, de fato, numa determinada região há de predominar uma única estrutura social ao longo de uma cultura, de uma unidade linguística, de um território, de um povo. E logo no comecinho da introdução ele traz um exemplo de que não, as coisas são bem mais complexas. Eu estou me referindo, claro, a esse relato que ele traz aqui de uma entrevista que ele encontra no inquérito confidencial realizado nos estados Shan do Norte, em 1930, de um tal de Pakha Lung Sen, que é classificado como um catim, mas que conta a seguinte história. Quando eu era menino, cerca de 70 anos atrás, o regente Shan, Sao Kang-sen, que então reinava em Meungmao, mandou um parente seu, de nome Ka Kang, negociar uma aliança com os Kachin de Meungko. Pouco tempo depois, Ka Kang estabeleceu-se em Pomo e mais tarde trocou de nome com meu antepassado, Ko Tsoli, e meu avô, Manao. Então, Duas de Palmo, o regente de Palmo. Depois disso, nos tornamos Shans e budistas. E prosperamos grandemente e, como membros do clã Kang, sempre que fomos a Meungmao, ficávamos com o regente. E, inversamente, em Meungko, nossa casa era dele. Quer dizer, aquilo que pareciam dois grupos completamente diferentes, os Kachin, das montanhas, e os Shan, das planícies, aparentemente não formam unidades assim tão distintas. E o que o Leach está mostrando aqui, ou enfatizando, é algo que todos nós sabemos, que as populações se transformam. E ele diz, para você entender a dinâmica social de um grupo Kachin, você tem que entender que ele existe muito também em função dos povos Shan. Vamos tentar entender isso um pouquinho melhor. Essa região, e o Leach dedica um capítulo bastante clássico, né, sobre a geografia da região, como as pessoas estão distribuídas por ali, tem uma parte montanhosa e uma parte de vales. Nessa parte de vales vivem aqueles povos chamados de Shan, os Shan birmaneses, os Shan chineses, que são budistas, vivem basicamente de arroz irrigado. Isso tem a ver com a possibilidade de você fazer grandes cultivos de arroz irrigado, depende das planícies e das águas, né? E tem uma hierarquia política complexa, mas em torno de um príncipe Shan, que é como um senhor feudal, associado quase que por uma suzerania a outros senhores feudais Shan, até um príncipe maior dos Shan, né? Um Swa-pa Shan. Então, tem um sistema de organização do tipo mais feudal, mais estável e com uma hierarquia entre os grupos políticos posta pela categoria quase que de casta em que o sujeito nasce, pela vinculação permanente com a terra e uma hierarquia categorial, portanto, né? E você nasce naquela posição, você fica sempre naquela posição. Já nas terras altas, nas colinas, a situação é um pouco mais complicada. O povo que habita aquela região era conhecido ou chamado, grosso modo, pelos europeus desde o século XIX de Kachin, que seria um povo por oposição aos Shan, que falam uma língua Tai. Os Kachin falariam o Jifao.
e viveriam de um modo diferente dos Shan. Mas a coisa não é assim tão simples. E por que não é simples, vai dizer o Leach? Porque essas variadas populações Katin estão incrustadas em territórios Shan. Eles têm, de fato, uma língua diferente, mas não é só o Jifao. Tem uma religião também, religiões variadas ali operando, ou seja, eles têm uma diversidade muito grande, linguística, territorial e de linhagens. Há várias linhagens diferentes e essas linhagens operam posições importantes nas disputas de poder entre esses grupos. Mas o que o Leach está mostrando é que tomá-los como um grupo étnico coeso, como uma sociedade Katin, seria um equívoco, porque o modelo de organização política, o modelo do sistema de parentesco entre eles varia muito. No entanto, há alguma unidade, não há? Como é que a gente lida com essa situação? Bom, logo na introdução, o Leach deixa claro, a gente lida com essa situação entendendo que essas populações, esses aldeamentos Katin, eles nunca vão corresponder plenamente a um modelo estrutural. Na verdade, se a gente entender, e essa é uma definição de estrutura que o Leach busca desenvolver aqui associado aos sistemas políticos, entender a estrutura como a representação que as pessoas têm sobre a distribuição do poder naquele grupo, as várias aldeias Katin vão ter diferentes modelos, porque há umas que são mais organizadas em torno de uma única liderança, outras em que a liderança está dividida entre várias linhagens e não existe um único chefe. Mas há, sim, modelos operando ali. E a análise e o esforço do Leach ao longo do livro é definir esses modelos. Esses modelos estão assentados numa relação de parentesco fundamental e que precisa ser bem entendida, que é a chamada relação Maio-Dama. Numa aldeia Katin, você tem várias linhagens e cada linhagem tem que dar mulheres a outra linhagem e receber mulheres de outra linhagem. Lévi-Strauss. É o que o Lévi-Strauss chamava de um sistema de troca generalizada. Então não é que você tem apenas dois grupos, o A dá mulher para B, o B dá mulher para o A. Não, você tem as várias linhagens, A, B, C e D, o A dá mulheres para B, o B dá para C, o C dá para D e no fim o D dá para A. Quando você tem um sistema desses organizado assim, redondinho, no fundo, ninguém tem mais poder do que ninguém. Não é? A gente já viu lá com o Lévi-Strauss, eu comentei em aula a partir da teoria da dádiva, o que o Lévi-Strauss desenvolve nas estruturas elementares do parentesco, essas trocas assimétricas, né, em que um dá para o outro, mas não recebe desse outro para qual ele deu, vai receber de um outro, criam algumas assimetrias de poder. Aquele que dá mulheres, é a dádiva da vida, tem ascendência sobre quem recebe. Então, se uma linhagem específica consegue dar mulheres para várias outras linhagens, ela vai ter ascendência sobre várias outras linhagens. Se ela recebe só de uma linhagem, ela tem que se submeter só a uma linhagem. E isso vai criando assimetrias de poder aí dentro. Bom, e o termo Maio-Dama é usado para diferenciar justamente a relação entre linhagens nessa troca de mulheres. A linhagem que dá mulher para outra é Maio dessa outra linhagem que recebeu mulheres. A que recebeu é Dama daquela que deu. Então, nessa relação, a linhagem Maio daquela tem mais poder sobre ela. Isso parece uma coisa assim de outro mundo, tá difícil de entender. Então vamos fazer aqui uma pausa e vocês vão assistir a um seminário que eu montei no ano passado sobre o que existe hoje em dia em Timor-Leste e que é muito parecido com isso e é estruturante até hoje da vida nas aldeias timorenses. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então façam uma pequena pausa e assistam a esse seminário
cujo link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, vocês vão entender um pouquinho melhor o quanto isso é importante para a organização política local, até hoje, num país que é um dos mais novos estados nacionais do mundo. Viram o vídeo? Bom, então isso que o Leach está dizendo que existia numa relação entre linhagens, né, lá na Birmânia, é o que eu, em Timor-Leste, não só eu, evidentemente, é toda uma tradição de literatura, chama da relação entre casas em Timor. Né? Há uma diferença conceitual entre linhagem e casa, mas isso não vem ao caso. Basicamente é a mesma coisa aqui. Você tem um grupo que dá mulheres a outro, no caso timorense, o grupo doador de mulheres o Mani do outro, e o outro que tomou mulheres é Manifong do um que deu. Isso estabelece uma simetria que tem várias consequências práticas e rituais no dia a dia dessas pessoas. Assim também, vai dizer o Leach, operava nas comunidades Kachin. A princípio, num sistema ideal, a distribuição das relações Maio-Dama se dá de tal forma entre as linhagens que nenhuma tem muito mais linhagens Dama do que a outra. Elas estão bem distribuídas. E isso gera, então, uma distribuição do poder bastante difusa e não tem concentração de poder. E esse, então, é um modelo político, vamos dizer assim, mais de maior autonomia, né, dos sujeitos, e que é referido pelos próprios Kachin como um modelo Gumlaw. É esse modelo mais igualitário. Mas são muito poucas as aldeias que vivem em um modelo Gumlaw. Em geral, existe ali alguém que tem mais poder concentrado, que vem de uma linhagem que tem mais linhagens Dama à sua volta. Então há uma maior concentração de poder e esses sujeitos vão tentando capitalizar isso na maneira como decidem dentro da aldeia. Com o tempo, esses sujeitos vão acumulando mais poder e vão querendo ganhar um status de um príncipe Shan. E esse seria o outro modelo extremo em relação ao Gumlaw, que é o modelo Gumsa, né, em que você tem alguém, em geral um cabeça de linhagem, um chefe de um grupo que é dominante em relação aos outros porque possui mais linhagens Dama, e que vai virando, portanto, uma liderança local, um chefe local, e querendo ganhar o status de um príncipe Shan, de olho no modelo Shan, que é muito mais rígido e hierárquico. O que o Leach argumenta, então, é que as aldeias realmente existentes lá, que você pode ver, vão estar sempre em algum ponto entre um modelo estrutural de política do tipo Gumlaw e do tipo Gumsa. E vão oscilar entre esses dois. Por que existe essa oscilação ou essa mudança estrutural? Essa aqui é uma pergunta-chave nessa obra. Então, o Leach pega o modelo Gumlaw e o modelo Gumsa como tipos polares num sistema total de fluxo, em que o processo social estará em algum ponto entre um e outro. É uma oposição ideal de princípios. Ninguém é 100%, nenhuma aldeia é 100% Gumlaw, nem 100% Gumsa. Esses são modelos que as pessoas têm conscientes, modelos de distribuição do poder na sociedade. Então, ele diz, a estrutura, nesse sentido, não é uma coisa que existe de fato na prática. Ela é um modelo do qual as pessoas têm consciência de como deve ser, de como deveria funcionar uma sociedade mais igualitária, de tipo Gumlaw, ou uma mais hierárquica, de tipo Gumsa, e eles sabem que eles estão ali em algum lugar entre esses dois tipos ideais. Mas o que acontece normalmente para haver
ao longo do tempo, uma mudança. E não por acaso, eu já falei que o Leach escolheu a Birmânia porque era, enfim, uma região bastante estudada e prestigiada entre dois impérios, né? Você tem muita literatura escrita desde o século XIX sobre aquela região. E o Leach vai notando que algumas aldeias que antes tinham claramente um modelo político mais próximo do igualitarismo Gun Lao, na época em que ele lá esteve, estavam muito mais para o lado Gum Sa, né? Outras que já foram mais hierárquicas estavam mais pulverizadas ou mais igualitárias. Então há um sistema de fluxo entre os dois. E o que acontece para essa estrutura se transformar? Bom, a resposta vai na seguinte direção. Esses dois modelos, quando aplicados na prática, produzem algumas inconsistências que vão gerando tensão e conflito dentro da aldeia. Então, se você pensar que você tem, partindo de um sistema mais igualitário do tipo Gun Lao, né, um sujeito que é muito esperto e diz, eu vou querer que a minha linhagem concentre mais poder, eu vou arranjar casamentos das minhas irmãs com outras linhagens que ainda não são minhas linhagens dama, né? E ele vai e organiza isso e começa então a concentrar relações mais poderosas. E começa, portanto, a ganhar mais prestígio, mais status, vai se colocando num sistema de prestígio específico e vai querendo mandar cada vez mais. Lembrando que ali do lado estão os Shan, que fornecem um modelo de hierarquia rígida com um príncipe, e o cara começa a olhar para o lado e dizer, eu queria ser um príncipe Shan. O problema é que, enquanto a assimetria ou a hierarquia nos grupos Shan está assente na propriedade da terra e é uma coisa quase que de casta, portanto a hierarquia é categorial entre os Shan, nos Kachin, mesmo numa sociedade que siga, um grupo que siga o modelo Gum Sa, mais hierárquico, essa hierarquia não é categorial, ela é relacional, dada pelo parentesco. O cara é mais poderoso se tem mais linhagens para a qual a linhagem dele deu mulheres, né? Então a hierarquia e o prestígio do cara não vem de uma posição em relação à terra, de uma posição de nascimento, vem da relação da linhagem dele com as demais linhagens do grupo. Portanto, se ele quer virar um príncipe, os seus súditos serão seus cunhados. E ele vai querer escravizar os seus cunhados. E isso é um problema. Os Kachin não vão aceitar isso. E aí o que tende a acontecer é uma revolução Gun Lao, né? Quando aquele cara que está virando um chefe exorbita do seu poder e quer virar um príncipe Shan, um pouco como o relato dado aí logo no início do livro, né? Um Kachin que vira Shan, se comporta como Shan. Se ele não tiver apoio político de poderes externos, né, ele facilmente pode sofrer uma revolução Gun Lao ali dentro da aldeia e acabar sendo posto para fora, e aí então se reestabelece um sistema mais igualitário e a coisa vai caminhar então em direção ao sistema Gun Lao. Então são dois tipos polares, o sistema Gun Lao, o sistema Gum Sa. E a realidade está em algum lugar no meio. E para onde ela vai depende da história e da ação humana ali dentro. E depende também, é claro, da intensificação dessas inconsistências e da exploração por parte desses sujeitos das inconsistências desse sistema. Um sistema igualitário como o Gun Lao, mas que permite a possibilidade de uma linhagem ir acumulando status e prestígio e transformando-se aos poucos num sistema mais hierárquico como o Gum Sa. Mas se o sujeito não tiver condições políticas de se transformar num príncipe Shan, ele pode sofrer um revés e aquela aldeia retoma então relações mais igualitárias. Por outro lado, numa aldeia que viva mais do tipo Gum Lao, de língua Jinfo,
tenta-se reduzir ou suprimir ao máximo a desigualdade do sistema Maio-Dama por meio de arranjos circulares, né? Em que uma linhagem A dá para B, que dá para C, que dá para D, que dá para E, que dá mulheres para A de volta. Então aí as coisas tentam se manter mais igualitárias possíveis. Mas isso não é suficiente e logo se estabelecem diferenciações de classe com base na linhagem. O que vai acontecer aí é que se começa a haver concentração de poder numa linhagem, das duas uma, diz o Litt, ou essa aldeia se dissolve, cada um vai para um lugar diferente, cada linhagem se separa, vai se aglutinar em outras aldeias e aquela aldeia desaparece do mapa, ou ela vai virar do tipo Gumsá e vai ter lá um chefe que vai começar a concentração de poder. E começar de novo esse processo indo em direção ou querendo virar um príncipe chão, se vai conseguir ou não se sabe, né? Então isso cria essa oscilação pendular entre um modelo mais igualitário e um modelo mais hierárquico. Agora, o Litt é muito claro em dizer que não há automatismo nisso. Isso vai depender de fatores históricos, de habilidades políticas locais, de tensões, das clivagens que existem naquela aldeia. Então ele não vai tirar daí uma teoria geral da transformação, da mudança estrutural, mas ele está querendo mostrar para a gente que é preciso criar um modelo e que os nativos têm os seus modelos políticos nativos, que sabem que a sociedade não funciona daquele jeito, mas tem um ideal, né? E entendendo esses dois modelos ideais, Gumlau e Gumsá, operando nas aldeias Katin, você consegue entender melhor as dinâmicas sociais específicas de uma aldeia que vai estar sempre entre um modelo e outro. Bom, com isso a gente consegue entender melhor algumas das questões chaves que ele põe logo na introdução, né? Primeiro, a ideia dele de estrutura social. Não é uma coisa que exista concretamente ali encarnada e muito menos escrita em pedra. A estrutura social tem a ver com um modelo consciente, não uma estrutura simbólica inconsciente, mas um modelo consciente da distribuição de poder dentro daquele grupo populacional e sujeita à ação prática e pragmática dos sujeitos ali dentro. A estrutura social política, então, tem a ver com esse conjunto de ideias sobre a distribuição do poder entre pessoas e grupos, e que gera uma situação sempre de um equilíbrio instável. Essa ideia de que as sociedades viveriam então num equilíbrio estável, que era muito cara ao funcionalismo, a perspectiva funcionalista britânica, né, do Radcliffe Brown, e não faz sentido, não há sociedade em equilíbrio estável no mundo. O equilíbrio é sempre instável e temporário e está sujeito à ação humana aí dentro. O Litt, portanto, não nega a ideia de que o antropólogo possa reconstruir modelos de uma estrutura social, mas esses modelos não encapsulam toda a realidade. Eles não estão ligados, e esse ponto é fundamental, à ideia de uma cultura. Então você tem uma cultura, que tem um povo com uma determinada língua e que tem uma estrutura só. E aí a gente chega então nessa pergunta central que o Litt abre logo na introdução do livro. Até que ponto um único tipo de estrutura prevalece numa região? Ou inclui formas diferentes de organização social? Então ele está mostrando para a gente que povos que falam línguas diferentes ou têm religiões diferentes podem compartilhar uma mesma estrutura, ou povos que têm uma mesma língua ou uma mesma religião podem trabalhar com mais de um modelo estrutural, no caso Gumsá ou Gumlau. No caso dos Katin, você teria um modelo de base estrutural fundada no parentesco, nessas relações Maio-Dama entre as linhagens, mas sempre sujeita à história, à praxis, que promoveriam constantemente uma mudança na forma estrutural daquele grupo. Bom, e quando o Litt fala então de sistemas políticos, ele diz que há um pressuposto aí. Os diferentes sistemas políticos da região, Katin-Gumsá, Katin-Gumlau, Shan,
não são unidades isoladas. Eu não vou descrever, portanto, os Kachin-Gunsar da Birmânia e fazer uma monografia sobre isso. Os Kachin-Gun-Lao da Birmânia e fazer uma monografia sobre isso. Os Shan da Birmânia, os Shan birmaneses e fazer uma monografia sobre isso. Não, esses são sistemas políticos que fazem parte de um só sistema mais amplo. Eu tenho que entender um em relação ao outro e em constante processo de mudança estrutural. E aí o desafio passa a ser entender o mecanismo desse processo de mudança, que é um pouco o que a gente vinha falando antes. Bom, e com isso então ele rompe com essa tendência a ver equilíbrio, a ver integração funcional, a ver solidariedade social, né? Mas é preciso contextualizar, lidar com a história e lidar com a mudança. O sistema Gumsar não é um sistema em si mesmo, ele é um momento entre o Kachin-Gun-Lao e o Shan. Há aqui uma constante oscilação, transformação, que depende do contexto, um contexto que está para além do universo simbólico ou para além das regras de um sistema classificatório, tem a ver com a ação humana, com a praxis. Bom, o que o Leach está fazendo aqui, então, partindo ainda de um arcabouço bastante britânico, de entender que as sociedades, a gente tem que estudar as sociedades tal como elas se apresentam, introduzir a ideia da dinâmica, quero entender a dinâmica social, e introduzir também a importância da compreensão dos sistemas de relações, de aliança entre grupos, num sistema de parentesco, porque ele é estruturante de um modelo de política naquela região. E com isso ele também vai aproveitar muitas das ideias do Lévi-Strauss, quer dizer, a compreensão da distribuição de poder ali tem a ver com um modelo de trocas e de signos. Aliás, os signos são importante forma de expressão para o Leach do prestígio e do status das pessoas nesse jogo de transformação estrutural de um sistema mais igualitário para um sistema mais hierárquico. Mas aqui os signos ficam mais adstritos à dimensão da cultura, né? E aqui de novo um pouquinho dessa tradição britânica de entender a cultura como uma espécie de roupagem, é uma aparência que está por cima de uma estrutura social dada, ou de um modelo estrutural, né? Culturas ali podem ser muito diferentes, falando línguas diferentes, usando roupas diferentes, tendo diferentes procedimentos rituais, mas no fundo pode-se compartilhar uma mesma estrutura, entendido como uma mesma representação, uma mesma ideia sobre a distribuição de poder naquela sociedade. Mas como a estrutura é comum, mesmo que o grupo A e o grupo B, um grupo A Kachin e um grupo B Shan, falem línguas diferentes, tenham religiões diferentes, portanto, culturas diferentes, vestimentas diferentes, vestimentas inclusive simbólicas diferentes, diferentes categorias simbólicas, diferentes sistemas classificatórios, a estrutura, enquanto ideia, o modelo de distribuição de poder, está presente na gramática dos dois grupos, né? E é por isso e só por isso que a gente tem aquele relato possível do início do livro, né, de um sujeito de origem Kachin que agora se identifica como Shan, porque os Kachin conhecem bem a gramática das relações de poder do Shan. Isso está ali povoando o seu universo, é gramatical para eles e uma sociedade, uma aldeia Kachin do tipo Gumsar pode vir a se tornar e se incorporar aos grupos Shan e aquele chefe virá um príncipe Shan, né? Um Swapa Shan. E é isso que leva ele, na conclusão, a reforçar essa ideia de que ali os Shan e os Kachin compartilham uma linguagem de expressão ritual. Então, mesmo tendo culturas diferentes, a linguagem por meio da qual ritualmente se expressam de relações de poder é compartilhada entre eles. E eles entendem estruturas de estado ideal
comuns. E isso faz com que possa haver essa circulação. Mas são, e isso é importante, o modelo estrutural, uma abstração que está presente na cabeça desses nativos. É uma estrutura de estado ideal que se sabe não é exatamente aquela que se vive na prática. E esses modelos desses sistemas políticos, portanto, não são um fato político que existe na prática, mas todos sabem que aquilo pode vir a ser. É um modelo de como ser que está ao alcance das mentes e dos projetos políticos desses sujeitos concretos. Bom, na próxima aula a gente vai continuar falando dessa preocupação que diferentes correntes da antropologia, aí a partir da segunda metade do século XX, vão ter de incorporar a agência e a ação da história e da política na transformação estrutural, na transformação de processos culturais. E vamos fazer isso voltando ao Marshall Sahlins, mas dessa vez lendo um texto fantástico no livro Ilhas de História. E aí a gente vai ver como que ele vai, enquanto o Litt está trazendo uma perspectiva mais focada na estrutura, o Sahlins vai lá retomar a noção de cultura e um pouquinho mais de Lévi-Strauss. Mas antes de encerrar, eu convido vocês a assistirem ou ouvirem o próprio Litt falando sobre como ele entende a relação do Radcliffe Brown, o que ele traz do Radcliffe Brown e o que ele critica do Radcliffe Brown na sua análise, e o que ele traz e o que ele critica do Lévi-Strauss na sua análise. Vocês vão reconhecer aí muito do que a gente já falou sobre os dois e vão também poder ver um pouquinho a cara do Litt. Então fiquem aqui para a gente encerrar com as palavras do Litt numa entrevista dada em 1982. E aí nós nos vemos na aula síncrona de terça-feira. Um grande abraço e até lá. What would be how would you describe the main features of functionalist anthropological studies? Well, it grew up out of Malinowski's studies of the island of Kirowina in the Trobriand Islands in Melanesia, which he studied between 1914 and 1918. And in first case, the study of Tikopia, which is a small Polynesian island of 3 square miles in size and 1,200 people. And they tended to take for granted that the community they were studying had clear-cut geographical boundaries, and that also boundaries of a social kind in time and space, as it were. So that you studied this society as you observed it over a period of 1 year, 2 years, or as long as you could, but sort of photographically, as it were, an instantaneous holding picture of the society. And you didn't worry too much about how it had come to be like that. You didn't worry at all. You rather tended to imagine that it had always been like that. And you didn't worry too much about its contacts with other parts of the world. You were concerned with the micro-sociology, you might say, of how the institutions which you observed directly fitted together like the gear wheels of a watch. Radcliffe Brown was also a functionalist, when a contemporary of Malinowski's had a very peripatetic career, but came back to Oxford in 1936. And he was a devoted follower of Émile Durkheim, the French sociologist, though he took a rather narrow view of what Durkheimian sociology was about. And to some extent, he was interested in the comparison of societies as types. He was interested rather in the manner of Max Weber, the German sociologist, that he thought of societies as corresponding to certain ideal types, which could then be set up on a kind of taxonomy, and eventually you would have a scientific sociology in which
types of societies were like the types of mammals and types of insects and so on. And it was a very botanical way of thinking about it. And but here again, he was concerned with how institutions fit together to make a system, an articulated system, rather like the skeleton of a mammal. But I was never directly associated with Radcliffe Brown, except that he was my examiner of my PhD thesis, which I owe him thanks. And I knew him personally, but I never had contact with him academically. Would this be because of your mechanistic bent you were rather opposed to this biological approach? Well, it is principally because a rivalry had grown up between Oxford anthropologists under Radcliffe Brown and London anthropologists under Firth. But I dare say this is true, that my model making was much more mechanistic and abstract, whereas Radcliffe Brown, who fancied himself rather as a mathematician, but didn't seem to need to know any mathematics, did use his models, biological models, to a degree which I found was rather naive. But of course, there was later Evans Pritchard, who had been succeeded now at Radcliffe Brown at Oxford, and had originally been very close to Radcliffe Brown, later deviated from his position very widely by reinstating an interest in history and in ideology, as opposed to, and in some ways moved rather closer to Levi-Strauss. I wanted to ask you about Levi-Strauss. I mean, it's obvious to us that your formal training has been in the English functionalist school. Why did Levi-Strauss have such importance for you? Well, it's a bit of a long story, but it's like this. Levi-Strauss' background, anthropological background, was really taken up from the American cultural anthropologists, or ethnologists as the English would call them, particularly Lowy. And in 1940, the end of the war, he was in New York and became closely associated with the famous linguist Johan Jakobson, and clearly picked up a great many ideas from Jakobson and wanted to apply Jakobson's ideas to the kind of comparative cultural anthropology which he had learned from the Americans. His major application of this was in this book, which was published in 1949 originally, on the elementary structures of kinship in the first French edition, which is a comparative study of kinship systems, essentially kinship terminologies father, brother, son, cousin, and so on, over a geographical area stretching from Australia to Siberia. And Levi-Strauss tried to show that by comparing the kinship terminologies and the formal rules of marriage over this large geographical area, he could arrive at certain fundamental principles about exchange systems as reflected in marriage. You could have types of exchange where the marriage was reciprocal, the two sides exchanged brides, or you could have them asymmetrical, where one side gave a bride and the other side did not. Now, this is far removed from British functionalist social anthropology. However, the central axis point, the sort of focal point of Levi-Strauss's massive volume was the chapter relating to the Kachins of North Burma, which was based, of course, on rather antique ethnographic fact before I'd ever got there, and was in many cases, many details wrong. I mean, the ethnography was wrong. But this was the central chapter of the book about which the thing really hung. And I was fascinated because these were the people I'd worked with
throughout the war. I really knew about Nicotians. And what baffled me was that although Lévi-Strauss's ethnographic facts, a simple recording of custom, was in many cases quite wrong, nevertheless his method had arrived at certain insights about the underlying principles of which the sister society worked, which no one previous to him had perceived. And indeed, I'm not sure how far I perceived it. The moment he said this, it was quite obvious that he got it back to front, upside down. Like nevertheless, this didn't matter very much. I mean, he'd understood something about the society which no one else had understood. And this fascinated me, how it could come to be that someone could be wrong on his facts, but right somehow about the theory. Because he's coming at it as he's trying to apply a theory of linguistics to the facts. That's what I want to ask you. How does that work? Well, of course, Jacobson, the key thing for Jacobson's linguistics, which comes from de Saussure, much earlier in the century, but in Jacobson's case, it is concerned with phonology. How do we actually pick up a message from a flow of speech? A flow of speech is, at an objective level, is a pattern of sound on the breath, imposed on the breath. And this pattern, when you write it down, consists of vowels and consonants and accents and intonations and so on, alternating with one another. And yet we are not only capable of grafting this coded message onto our breath, but we are able to decode it again and turn it into a meaningful message. And Jacobson is interested, firstly, of how do we do this? It's inconceivable in view of the vast variety of human languages that there are, that our mental apparatus can be so sophisticated that it can, as it were, decode anything. If they were all different, there must be some very fundamental principles which it operates on. And Jacobson talks about distinctive features. In Lévi-Strauss's argument, binary oppositions. The very small number of oppositions which we can recognize. We can't recognize them consciously, we recognize them unconsciously. We recognize unconsciously the difference between the hard sound p of P and the soft sound b of B, and so that pit is not the same as bit. But and that's all, it's just a single alternation, a very, very fine grade, and the whole phonology, according to Jacobson and friends, is built up on a very limited number of distinctive features which can decode the whole system. And so Lévi-Strauss, but this is in the mind. Yes. It is not out there. It is something in the mind. And Lévi-Strauss is arguing that when customary behaviors must similarly be coded in this sort of way, so that when we act in a certain customary way, we are possibly not acting in some, as it were, the opposite way, whatever the opposite way is. And that this, again, conveys a message which is in the mind. Now, this is very tricky. What do we mean by in the mind? I mean, the whole functionalist tradition has been very much empirical, observing what people do out there, recording the fact, everything that the functionalist does, as it were, is something which you can record on a tape recorder, take a photograph of, make a videotape of, and so on. They're highly suspicious of interpretative notions in the mind. And therefore, this is where my puzzles have been. What is the relationship between these objective facts out there in the world, which are, as it were, in a sense really objective, in the sense that you can actually record them and preserve them on tape recorder, and the message buried, the argument that these behaviors, besides doing things, you do things in the sense that you
you grow potatoes and you build a house and you actually alter the state of the world. But also, they say something. So there is a whole coding involved in the way the food we eat, the dresses we wear, the kind of houses we live in, the way we arrange our houses. I mean, you don't just go into a house and find all the rooms are the same. I mean, there's a living room, and there's a kitchen, and there's a privy, and there's a bedroom, and these have all very different values, and there's a sort of coding pattern built into that. And the way buildings are arranged on the ground. I mean, that pigsties are not like human houses. But if we want to be contemptuous of a human being, we say you live in a pigsty and so on. You know? And there's so much in the ordinary material things we do, which the functionalists have paid so much, which is in fact concerned with giving messages rather than with just solving economic problems. And it is this big change, I think, that nowadays no one can entirely ignore. I mean, very much in the Malinowski tradition, it was how does the behaviors, the customary behaviors, how do they serve the needs of the individual, and what was meant was how do they keep him alive? I mean, the basic need for the human being is to keep warm, eat food, procreate his species, and not die. And you then showed that the whole of your cultural arrangements of the Trobriand Islands just did this. Well, in a way, it's fairly obvious, because if they didn't do that, there wouldn't be any Trobriand Islanders to talk about. But having shown this, and you showed a number of interesting things which previously people hadn't noticed, of how things dovetail in together, what they tended to overlook was that all these behaviors are also saying things, communicating messages, and it is the nature of the message, how the messages are coded, which underlies how the sort of structuralist element has got worked into the system. And I think most practicing anthropologists now, there has been a tremendous merging of these two schools, in that most field anthropologists, whether they're American or French or English, now do very much the same sort of thing. And what they do is obviously derived from Malinowski. It has more gadgets. It has television cameras and tape recorders and all sorts of other things. But nevertheless, what they're doing is what Malinowski would have said his field workers ought to do. But now they go into the field assuming that part of their job is to try and understand the symbolic coding of what is built into the behavior, as well as just the materialist economic coding. Now, having got to that level, with your kind of thing, and also in a measure with Levi-Strauss's kind of thing, but there's a very big difference between what interests you, or what you're trying to do, and what he's trying to do, as I understand it. Could you tell us what that difference is? You're not wholeheartedly a disciple. No, well, this is, of course, always very difficult. He seems to think that, and here I'm not sure that he would actually agree with what I say, but what he seems to be thinking, he talks about the human mind, and he seems to be looking for features of social systems which arise direct from the fact that it is human beings who participate them, and any sort of human beings will do equally well. And it must be so when he is able to fit together, take the whole mythology of the Americas, and actually says in one way, this myth, which was recorded in the Amazon, only becomes comprehensible when it is put side by side with this other myth, which was recorded in Alaska or somewhere up there. And now this must be that there is something universal about the mental operations of the human beings who created these two stories. There couldn't be any other.
And he's able to make this comparison quite taking no notice of the fact that one myth was generated in the tropics in the Amazon and the other in the semi-Arctic or something. Now, I'm very, very skeptical about this sort of thing. I feel that that there are certain very basic principles about how these coding systems operate, but they're so basic that they don't get you very. I mean, they're as basic as the way computers work. I mean that the flip-flop mechanism of computers and continuity, discontinuity. At that level, yes, there are universals about how we think, how we operate. But I would be very, very cagey about sort of just jumping about around the map and saying, oh, well, you know, that reminds me of that.